Mas pelo que eu li, há muito suicídio em metrô. É verdade isso? Eu não sei se é muito suicídio, porque eu não conheço as estatísticas, Sim, assim, comparado com outras coisas e tal. Mas, assim, o metrô é transparente. Então, se está acontecendo uma situação de atropelamento, de tentativa de suicídio, etc., ele vai avisar e vai dizer que tem usuário na via. Esse é o código para Tem o quê? usuário na via. Usuário na via. Estão chamando Entendi. de passageiro. Passageiro na via. Sim, sim. Agora. Então, assim, é que isso é um código muito genérico. Então, pode significar desde que a pessoa ela foi colhida pelo trem, até se a pessoa entrou numa passarela de emergência, por exemplo, para urinar. Que acontece isso. Carnavalzinho estourando, né? Pera aí, velho. Acontece. Que importante. Como é que acontece? O cara do meio, ele sai... Ele parou numa via. Ele usa que horas isso daí, que ele sai pela saída de emergência pra urinar? Como é que é essa história? Então, normalmente ele está na plataforma, aí ele vê a cancela, aí ele entra. Ele entra assim, tipo, sei lá, 2 metros lá. Um puta gênio. E isso dá um transtorno pra gente bizarro. Ele entra no trilho pra mijar Não, no trilho eu nunca vi, cara. Ah, Ele entra na passarela. caralho. Não façam isso. Não façam isso, cara. Isso é terrível. E aí isso pode gerar o atropelamento. Pode gerar atropelamento, mas normalmente não é esse caso, né? É. O atropelamento pode acontecer em diversas situações. Desde a pessoa, ela não tem a intenção de, digamos assim, de se matar, por exemplo. Uma vez aconteceu eu não lembro bem onde, mas assim, a pessoa, ela abaixou para pegar alguma coisa no chão. Ela estava muito... Eu não sei exatamente onde ela estava, mas assim... Depois da faixa amarela. Estava numa situação de risco, né? E aí ela se abaixou e o trem bateu na cabeça dela. Bateu e, né? Bateu e... Bateu e levou, né? Mas por que a pessoa vai abaixar na hora que tá passando o trem também, caralho? Via de regra, não Que fique, moeda é essa que ela precisava? Não, exatamente. não fique nem próximo da faixa amarela. Isso é uma recomendação. assim, Vamos que a lá, gente tem. ó, Fique toda longe, utilidade assim. pública. A gente precisa avisar. O Brasil é um país que precisa avisar, não urine no chão. O óbvio, né? Deixa eu falar óbvio. Se tem uma faixa amarela, não é pra passar. É. Fica atrás. Porque alguém foi lá, um Fernando da vida foi lá e estudou. É aqui, ó. Pra cá não dá merda, certo? Voltando a falar sobre esses casos, assim, porque eu acho que esses são os casos que movimentam a sua noite. Você é casado? Sou. Esse é o caso que você fala, amor, ó, hoje o dia foi pesado. Tipo, você já acompanhou quantas mortes, assim, no metrô, assim, que você poderia falar, assim, tipo... Ah, eu não vou lembrar, mas assim... Muito. Tinha uma... É que durante a pandemia tudo ficou muito mais tranquilo. Sim. Tá? Em qualquer parâmetro Não que você no pode SUS, imaginar ficou mais. mas no metrô. No metrô. Sim. Na casa de casa. Mas tinha uma época que acontecia sempre, assim. Você sempre ouvia alguma coisa, alguma história, assim. O que é sempre? Desculpa te perguntar. Sempre uma base quinzenal, 15 uma morte, pelo menos, por quinzena. pelo menos. Tá. Quer dizer, eu não posso dizer Não, para sim, você que sim, aconteceu sim. uma morte. Acontecia Mas, uma nossa, ocorrência lá do metrô. Quer dizer, aí você faz os 365... Alguém vai fazer aí, põe aqui embaixo no comentário. Quer dizer, são 2 mortes... É fácil, eu faço. 2 mortes por mês, vai dar 24 mortes por ano de gente... Na verdade, eu suponho que esse tipo de informação você consegue pela lei de acesso, né? Eu acho que dá Sim. para pessoa... Quem quiser pode perguntar. Eu acho que não é um segredo, assim. Sim, mas o que acontece, assim? Você acha que dessas mortes aí que você pega quinzenal e tal, quantas são proposital do cara se aproveitar e falar, vou me matar, e quantas são um acidente, como foi o caso do que você me contou? É mais proposital do que acidente. É. Porque você, muitas vezes pela câmera, você vê a pessoa assaltando, né? Frente. Você já viu? Eu já vi por gravação, né? Nunca foi no teu turno? Já aconteceu. Já aconteceu? Eu acho que eu peguei 2 vezes. É porque a minha linha é mais tranquila, né? É a linha 2. A linha 13 ela já acontece mais, que é a vermelha, né? Ela é mais carregada também. Por que você acha? Olha que interessante isso, né? Porque você acha que é com a região, uma coisa é zona leste, outra coisa é zona não sei o quê, ou então é movimentação de pessoas, você acha que o cara acabou de sair do trabalho, depende do trabalho, sou garçom, tô puto, sei lá, o que tem a ver? Não, é mais pela quantidade mesmo de pessoas. Sempre quando tiver mais pessoas, vai acontecer muito mais acidente. coisa. Mas o cara que vai se matar, se eu fosse... merda, eu falei isso. Mas se eu fosse me matar, eu não escolheria um horário que tem muita gente, porque atrapalha muita gente. Mas aí você tem que trabalhar, né? Como assim? Esperar o horário de trabalho. Né? Mas tem uma coisa estatística, fala, cara, a galera que se mata geralmente ali é... Tem no fim de estatística, semana. a gente percebe assim, fim de ano tem uma lenda de que aumenta.
Porque o cara tá sozinho no Natal. Acho que bate uma depressão, assim, e tal, na pessoa. Acaba sendo um pouco pior, né? Quer dizer, então, você está me dizendo então que essas pessoas que dirigem os trens, os operadores de trem, são pessoas que já viram morte aqui, ó, vum. É bem comum. E assim, elas sofrem muito com isso também. Lógico. Né? Porque, enfim, a gente... Na verdade, o termo... Ele não consegue evitar. Porque ele está numa velocidade, está a 80 por hora. Salvo se tiver muito assim na frente, né, ele consiga ver muito no início, aí acontece. Já teve caso do cara parou o trem, inclusive uma das funções do operador de trem é essa, né? Tipo, se ele para o trem quando tem alguma coisa anormal. Sim. Né? Acontece também, de estar muito para frente, ele consegue ver e parar. Agora, se for em cima, o trem não para. Nem pode, né? Porque é uma máxima, é uma energia muito grande o trem. Então, se ele para de súbito, ele vai causar mais acidente do que... Existe alguma coisa pensada já para evitar esse tipo de situação? Ou é uma constante entre vocês do tipo, puta, cara, não dá pra fazer nada. É igual o cara pular numa ponte e tem uma ponte, não tem o que fazer. O cara pular da ponte, ele vai morrer. A porta de plataforma, que algumas estações é verdade, têm, né? ela minimiza muito. Minimiza muito, né? Porque antigamente era um vãozão e o cara pulava. Caralho, que doido isso, né, cara? Galera... E como é que vocês fazem? Qual que é o procedimento, assim? É isso que eu via. Quando alguém cai? Marcão foi lá, pulou. Pum, deu merda. Tô todo lá. A primeira coisa que se faz, assim, o operador de trem, ele avisa, né? Porque normalmente é ele que vê, né? Que alguém se projetou a via, né? Então ele para o trem dele, onde ele estiver, independente da situação, e avisa o centro de controle. Aí eu tenho no meu console, a gente tem setores de energização da via. Porque eu não sei se todo mundo sabe, o metrô é elétrico, né? Sim. Então, nem todo mundo sabe que o metrô é elétrico. O metrô de São Paulo é elétrico, né? Em outros lugares eu acho que deve pilha. ter outras fontes. Né, O... Não, tem bateria, mas não é movida a bateria. Fala dele! Cadê meu carregador? Cara, imagina, esse cara puto. Ih, rapaz, parou aqui. Parou aqui, tô sem carregador. Tô sem. Não, inclusive a bateria do trem, ela é só para manter a iluminação e para evacuação do trem. Ela não consegue nem ligar a ventilação do trem. Sim. O trem funciona com 700 volts, né? Então uma energia muito grande, né? Sim. Então a bateria não dá conta. Então a pessoa se projetou na via, o operador de trem ele para, avisa o centro de controle e a gente desenergiza o trecho correspondente. É que o trecho é muito grande, então são, por exemplo, na linha 2 são 3 trechos. Então se, por exemplo, a gente tem uma informação em Trianon, eu vou desenergizar desde Clínicas até Klabin. Que tirou a energia dali. É mais do que um terço, na verdade. Sim. Então eu desenergizo esse trecho. E aí todos os trens que estão nesse trecho, eles perdem energia e não é que eles vão parar na hora, mas ele tem uma certa inércia para o operador parar na plataforma. Quer dizer, então, se segura. O meu trem do nada deu uma paradinha, provavelmente é que alguém morreu aí, pulou. Não, uma paradinha não. Uma paradinha ele vai... pode ser uma regulação da linha, né? Ou um trem parado à frente, etc. Quando cai a ventilação, quando cai a iluminação, etc., é porque a via foi desenergizada. E aí pode ser muita coisa, inclusive uma situação de passageiro na via. Caralho. Mas, por exemplo, se ele entra na passarela para urinar, sim, e a gente tem essa informação, a gente desenergiza também. Então o cara morreu ou tá mijando. Pode ser. Seja, vai atrasar uma galera porque o filho da mãe quis mijar. Foi mijar. É tipo isso. Caralho, que doido. Você tem alguma história assim que você acha curioso contar aqui, do tipo, cara, ali foi tenso, o cara pulou e não morreu e alguma merda do tipo? Histórias assim que saem do seu universo comum. Eu lembro que eu não estava no centro de controle, mas quando eu entrei, uma situação que foi bem assim, isso a gente ficou sabendo depois, né? Teve um suicídio, uma tentativa de suicídio triplo, num pacto de morte. E aí, se eu não me engano, eram 3 meninas. Aí, uma delas desistiu no último momento, foi por causa dela que a gente ficou sabendo, né, que foi um pacto. Aí as outras 2 vieram a óbito, parece. Menina de... adolescente, assim. E isso foi uma coisa que eu lembro que quando eu cheguei no metrô foi bem assim, foi bem chocante, né, pra mim, esse tipo de história.
E qualquer coisa ligada a isso, a tentativa de suicídio, etc., é bem complicado. Você nunca fica insensível a isso, né? A gente que está lá vendo... Às vezes a gente, enfim, não precisa nem acompanhar tanto pela câmera, né? A câmera a gente acompanha mais em momentos muito específicos, assim. Normalmente a gente está acompanhando o painel, né? E no centro de controle, quando acontece isso, o que a gente faz é isolar esse problema. Então, assim, ó, aconteceu em tal lugar. Eu vou manter o resto funcionando, enquanto a equipe de resgate vai lá e retira, a vítima, né? Então, voltando àquilo que você tinha dito. Quando a via é desenergizada, a gente escolhe alguém da estação para coordenar os trabalhos lá. Então, essa pessoa vai ser o nosso contato. Então, eu só vou falar com ela. Normalmente é só ela que tem o rádio também, né, que a gente fala por rádio. Sim. Com os trens ou com quem está na plataforma. E aí uma equipe vai vestir roupas especiais, vai descer com uma prancha, com um colar, né, para poder resgatar essa pessoa, e só depois que a gente vai normalizar a circulação lá. Mas enquanto isso, todo o resto da linha, usando, por exemplo, essas ligações entre as vias, a gente tenta manter circulando. Então o centro de controle, na verdade, ele não está tão focado lá no resgate, ele está focado no resto da linha. Entendi, mas para cada estação tem uma equipe de hospital, assim, na Ana Rosa tem uma, na Paraíso tem uma, ou é um cara que tá na Ana Rosa, puta, deu problema no Paraíso, o cara vai correndo para lá, como é que funciona isso? Não, todo metroviário da operação, né, porque o metrô é uma empresa muito grande. Sim. E aí você tem desde a parte de operação, de manutenção. Operação, que eu digo, é estação, segurança e os operadores de trem. Sim. Né? Então, todo o pessoal da operação, que é mais ou menos 2/3 do metrô é operação, né? Operação e manutenção. O pessoal da operação, todo mundo tem treinamento. Então, se acontecer alguma coisa, todo mundo é capaz de coordenar um resgate e de descer também a via com Mas quantos funcionários tem dentro do trem? Operando o trem tem um. Tem um. E na plataforma ali tem mais, sei lá... aí depende da estação. Tem estação que tem mais, tem estação que tem menos. Entendi. Mas assim, nunca vai ter menos do que 3 pessoas, por exemplo, mesmo num horário muito reduzido.